Boa noite. As exportações de vinho cresceram 2,4% no ano passado. A tendência de crescimento mantém-se desde há 3 anos. Em 2013, as exportações de vinhos garantiram uma faturação de 725 milhões de euros, de acordo com os dados disponibilizados pelo Instituto da Vinha e do Vinho. As vendas de vinho Madeira também subiram mais de 2% em 2013 e representaram uma faturação a rondar os 17 milhões de euros. É de vinhos que vamos falar esta noite com Virgílio Loureiro, enólogo e professor associado aposentado do Instituto Superior de Agronomia. Muito boa noite, Sr. Professor. As vendas de vinho Madeira estão a subir mais no estrangeiro do que em Portugal. Alguma explicação para que o vinho Madeira ainda não tenha conquistado a simpatia dos portugueses? Se calhar tem que haver, porque os factos são indesmentíveis. Eu penso que simpatia terão. Não terão é a simpatia materializada em consumo. Eu não sei se o problema é de quem consome, se é de quem produz. Eu costumo dizer que o problema é transversal ao Madeira, ao Porto, a quase todos os licorosos, porque para os portugueses vinho é para a refeição. E os vinhos licorosos não são os mais adequados para acompanhar as refeições do dia-a-dia. Daí que normalmente só se bebem em dia de festa, em dia de celebração. E o que é que falta fazer? Uma promoção mais acentuada? De quem há a culpa? É do consumidor ou de quem está a produzir o vinho? Eu costumo dizer que o consumidor tem sempre razão. Muitas vezes, por más razões, por assim dizer, que é não pede, não consome, porque ainda não despertou para tal. E esse é o trabalho que compete aos produtores. Se olharmos para o passado, o vinho Madeira tinha um estatuto muito grande nos séculos XVIII e XIX. Porquê é que perdeu este estatuto que tinha na altura? Bem, olhar para o passado, que a mim me fascina muito, principalmente com uma história tão rica como tem o vinho da Madeira, há que diferenciar entre antes e depois dos licorosos. Embora, tanto num caso como noutro, o vinho sempre cativou grandes mercados e exigentes, nomeadamente o inglês. Convenceu e conquistou mercados a nível global, as chamadas Índias Ocidentais, o Brasil, as colónias africanas, a Índia, portanto, globalizou-se ainda no século XVII. E isto para não arriscar a ir ao século XVI. Só que depois passou a um estilo diferente, passou a ser rigoroso, passou a ser alcoólico, passou a ser doce e já não era para o dia-a-dia, já não era para acompanhar a refeição ou para nos hidratarmos diariamente. Porque o vinho era a bebida para todos os europeus se hidratarem. A água tinha muito má qualidade, a água tinha muito má qualidade, nunca se sabia se ao beber água se podia morrer com uma desinteria ou com uma febre tifoide ao fim de uma semana, e à cautela toda a gente bebia vinho. Normalmente vinho misturado com água, porque aí já se sabia que não havia problemas de salmonelas. Ora bem, quando os vinhos começaram a ser doces e licorosos, e mais caros, obviamente, as pessoas, como não poder de compra, ficaram logo limitadas por falta de dinheiro para os beber. E a maior parte das pessoas que tinha por hábito beber vinho no dia-a-dia continuou a beber o que havia, porque o licoroso era só para dia de festa. Eu acho que essa é talvez a razão intrínseca, porque os povos onde os vinhos são feitos, que convivem com eles há gerações, deixaram de o beber diariamente, ao contrário dos povos de países não produtores, como por exemplo a Bélgica, que tem um consumo per capita de vinho do Porto superior a Portugal, ou os países nórdicos, que começam aos poucos a descobrir
o vinho do Porto. E neste momento o vinho Madeira está a recuperar o estatuto de antigamente ou não? Pelos dados que tem e pela percepção que tem? A percepção que tenho é que o vinho Madeira vai no bom caminho. Teve um estigma terrível no final do século XIX, século XX, que foi as pragas da América, nomeadamente o Ouído e a filoxera, que destruíram as vinhas. E os produtores tiveram como alternativa substituir as boas castas europeias pelos híbridos americanos, pelas castas americanas, o vulgo vinho de cheiro, que permitia continuar a beber vinho todos os dias, mas já não tinha nada a ver com o vinho anterior. Essa inversão que houve de haver muito mais vinho de cheiro do que vinho das castas tradicionais provocou um ensombramento, por assim dizer, do vinho Madeira no século XX, que só a partir dos anos 70 é que começou a recuperar. E eu sei pouco, mas aquilo que sei permite-me afirmar que vai no bom caminho e penso que o vinho Madeira tem um futuro auspicioso à sua frente. Quais são as características mais apreciadas do vinho Madeira, do nosso vinho Madeira? Para o enólogo com tanta experiência como o seu professor. Eu gosto muito de fazer uma experiência que poucos portugueses alguma vez fizeram. E eu convido os portugueses, e neste caso os madeirenses, a fazê-la. Que é pôr um bom vinho do Porto num cálice e pôr ao lado um bom vinho da Madeira noutro cálice. O que é um bom? É pôr dois vinhos de preço mais ou menos equivalente. Por exemplo, um Porto de 10 anos e uma Madeira de 10 anos. Quando se prova um isoladamente do outro, gosta-se, sabe-se que é vinho normalmente de sobremesa, vinho licoroso, é doce e as pessoas gostam. Agora, quando se põe um ao lado do outro, é uma diferença brutal, que é o termo. É uma diferença enorme. E quando se provam isoladamente, até se pensa que são muito parecidos, mas quando se provam um ao lado do outro, são completamente diferentes. E a razão é o clima. O Douro, com os 3 meses de inverno, que é o calor do verão, e a Madeira, com um tempo primaveril, eu diria mesmo estival, no mês de fevereiro. Portanto, tem um clima muito mais ameno, muito mais úmido, que dá uma acidez aos vinhos que lhe dão uma vivacidade enorme. Pode-se dizer que estes dois produtos não são concorrentes entre si? Não, de todo. Eu diria que são perfeitamente complementares. É possível melhorar o vinho Madeira ainda mais? Eu não tenho muitas dúvidas. Não tenho muitas dúvidas. O vinho Madeira, presentemente, que faz o volume e que monopoliza a maior parte das vendas, é um vinho Madeira que ainda está na meninice. Precisava de mais alguns anos para sofisticar com o envelhecimento. São poucos os privilegiados que visitam a Madeira que têm a oportunidade de provar os grandes vinhos Madeira. Quer dizer, um grande vinho Madeira tem que ter sempre muito para cima de 10 anos. E quando se bebe um vinho Madeira com 10, 20, 30, 50 anos, depois já não se quer ir beber o que tem 3 ou 4. Mas o produto é muito mais caro. Nesta conjuntura Sim. de crise é difícil de fazer essas contas do ponto de vista empresarial, ou seja, deixar o vinho envelhecer muito mais tempo. Eu percebo, mas o mais caro não é defeito, é feitio. Eu diria mesmo que o mais caro, ainda bem que é caro, porque a excelência não pode ser banalizada. Se uma pessoa bebesse terrantês com 50 anos todos os dias, ao fim de uma semana já achava uma coisa banal, pois bebia todos os dias. Não, isto é para uma pessoa beber uma vez, de quando em quando, e emocionar-se. Professor Virgílio Loureiro, posso dizer, deduzir das suas palavras, que um vinho com 3 anos não revela todas as suas características e potencialidades, é isso? Claro. É como um homem. Com 3 anos ainda nem atingiu a maioridade, não é? Portanto, e os vinhos da Madeira têm fama e proveito
de serem os mais longevos que há em todo o mundo. Até são apelidados dos vinhos eternos. E, portanto, com 3 anos, ainda nem começaram a mostrar o que é que vale. O vinho Madeira não tem prazo de validade, é isso? Eu não posso jurar, mas todas as experiências que tive, ainda hoje tive uma de ir abrir um garrafão de uma família que de geração em geração vai passando os garrafões à geração seguinte e não sabia o que é que lá estava. Quando provámos, é uma emoção. Portanto... Estamos a falar do vinho com quantos anos? Não sei, 4 gerações talvez. Portanto, talvez com mais de 100. Portanto, e sabe-se, basta ler as descrições dos autores ingleses, que são as pessoas que mais homenagem prestam e mais respeito têm pelo vinho Madeira, e ver as descrições emocionadas que eles têm quando abrem um Terrantez de 1815, ou um Cercial, ou um vinho desses. Não é? Estão sempre bons. Se tivesse a oportunidade de decidir, a partir de que idade é que o vinho ia para o mercado? Quer dizer, eu acho que tem que ir a todas as idades. Mas eu, se calhar, em vez de pôr mais de 95% de vinho no mercado com menos de 5 anos, punha só até 80%. E em termos de castas, o que é que podíamos privilegiar? Estamos bem encaminhados ou não? Quer dizer, as castas, eu tenho refletido e lido muito sobre as castas da Madeira. E eu acho que elas estão, o encepamento da Madeira de videiras europeias está consolidado praticamente desde o princípios do século XVII, finais do século XVI. Tudo o que havia nessa altura, há hoje. Tudo o que era bom, já cá estava. E, portanto, houve uma seleção natural que elegeu 5, 6, 7 castas que dão provas há séculos. E, portanto, quando esses vinhos são bons e são eternos, como têm demonstrado com a longevidade que apresentam, não vale a pena inventar. Não é preciso ir buscar a Touriga Nacional ao continente ou o Syrah à Côte-du-Rhône. Já cá temos o que os nossos antepassados trouxeram e que deu provas. A Madeira fez bem em apostar na casta Tinta Negra Mole? Quer dizer, eu não sei se apostou. Sinceramente, eu acho que não apostou. Foram os povoadores que vieram do continente que a trouxeram. E eu não sei quanto é que é o encepamento em termos de percentagem da Tinta Negra Mole, mas é claramente a casta maioritária nas vinhas da Madeira europeia. Não é por acaso. De certeza que há de haver uma razão muito forte para que ela continue a ser assim há séculos. Porque eu costumo dizer, os produtores, os viticultores podem ser ignorantes, mas não são estúpidos. São pessoas que têm um grande sentido de observação e privilegiam as castas que lhe dão maior provento. Produzem bem, os compradores ou os negociantes de vinho conseguem fazer excelentes vinhos. Aliás, há excelentes exemplos de vinhos modernos feitos com tinta negra mole de grande qualidade, a ganhar prémios internacionais de prestígio. E portanto, a casta é boa e recomenda-se. E eu, para mim, até talvez seja uma das castas mais tradicionais da Madeira. Mesmo correndo o risco de deixar algumas pessoas um pouco tristes com isto que eu estou a dizer. Mas quando se lê a história e as entrelinhas do que está escrito, eu acho que a casta de Tinta Negra Mole é uma excelente casta. Não só aqui, como nas Canárias. E como no continente. Há quem defenda que a monocasta devia ser também devia ser aumentada a produção monocasta. Estou-me a referir no caso do Boal, Verdelho, Malvasia, Cercial. Como enólogo, a sua opinião é qual? Olhe, eu sinceramente acho que os grandes vinhos licorosos são quase todos de lote.
O caso do vinho do Porto é um exemplo clássico. É a arte de saber misturar vinhos de muitos anos de idade e de muitas proveniências. Aqui na Madeira, de certeza que também há essa arte há muitos anos. Talvez por razões comerciais se valorizou mais o vinho de casta única. Mas eu penso, não tenho repugnância nenhuma em pensar que as 4 grandes castas a fazer um vinho de lote provavelmente dá um resultado melhor do que qualquer uma das partes somada às outras. Amanhã, amanhã às 6 da tarde, o professor vai proferir, vai participar numa tertúlia, digamos assim, uma bebida mágica, divina e irresistível. Esta tertúlia acontece no Hotel Meliá Madeira. O que é que vai acontecer aqui? Olha, essa tertúlia é uma iniciativa associada a um evento que temos hoje aqui no Funchal, que uns amigos meus decidiram abrir uma loja de produtos gourmet onde há vinhos de qualidade e, associado a essa inauguração, decidiram fazer uma tertúlia ligada ao vinho. O objetivo é muito simples, é tentar sensibilizar consumidores aqui no Funchal para que o vinho é um pouco mais do que aquilo que a maior parte dos atuais consumidores pensa que é. O vinho é o símbolo da civilização judaico-cristã. Está omnipresente em toda a civilização europeia há 8.000 anos. E hoje a maior parte das pessoas já ouviu falar, até fala nisso esporadicamente, mas não conhece a realidade. E só depois de a conhecer é que se começa a ter de real gosto pelo vinho e respeito. Porque hoje em dia, para a maior parte das pessoas, eu costumo dizer que os consumidores do século XXI gostam de sensações fortes, emoções fortes, na comida, nos vinhos. Aliás, basta ver os estilos de vinho que estão na moda. Muito alcoólicos, inebriantes, encorpados, que enchem a boca. Mas é muito mais interessante, é muito mais emocionante beber vinhos delicados, discretos, que os grandes apreciadores são os que gostam. Quer dizer, quando se prova um grande vinho das grandes regiões do mundo, a Borgonha, a Moselle, quando se entende o vinho, já não se querem os outros, que estão na moda. Isso quer dizer que um vinho muito encorpado e com um grande grau alcoólico nem sempre é um bom vinho? É isso? Quer dizer, gostos não se discutem, como eu costumo dizer. E para muitas pessoas é, e há que respeitar, e tem o seu gosto. Mas, como eu também digo, gostos educam-se. E quando as pessoas são sensibilizadas para a elegância, para a delicadeza, que um vinho que não é inebriante, que não é muito quente na boca, tem, como por exemplo um grande Pinot Noir da Borgonha ou um Riesling da Moselle, quando as pessoas entendem esses vinhos, depois já não vão atrás das emoções fortes. Querem emoções lentas e delicadas, coisas que vão mostrando os seus segredos aos poucos. A maior parte dos consumidores atuais, muito fruto da globalização que o vinho teve e da entrada no negócio dos americanos e da gente do Novo Mundo, que são muito agressivos comercialmente, hoje o vinho é mais copos do que propriamente vinho, a bebida da civilização europeia. Nós não sabemos ainda apreciar o verdadeiro sentido do vinho, ou o verdadeiro valor do vinho, é isso? São poucas as pessoas que hoje em dia têm essa
esse privilégio. Agora, eu penso que toda a gente que produz vinho e que está ligada ao setor tem a obrigação de cativar cada vez mais consumidores para essa perspectiva. Porque quando as pessoas conhecem, percebem as diferenças, a certa altura já não gostam só de um estilo de vinhos. Porque hoje a maior parte das pessoas só gosta do que um guru na Califórnia ou em Londres diz, este é que é bom. E só gostam daquele. Porque nem dão oportunidade aos outros de serem provados. Esta tertúlia é acompanhada de um jantar. Há quem diga que o branco deve acompanhar o peixe, o tinto deve acompanhar a carne. Na opinião do enólogo, na sua opinião, como é que é? Olha, começo logo por lhe dizer que a tertúlia vai ter vinhos. Aliás, eu acho que falar de vinhos sem ter os copos em cima da mesa não é encantador. E, portanto, vamos ter vinhos só com conversa. Porque também há vinhos para a conversa. Aliás, o primeiro vinho que vamos provar nessa tertúlia é um vinho com sal, que é uma réplica de um vinho grego da Antiguidade Clássica. E que é dado a provar com a intenção de tentar explicar como é que era o gosto na Grécia Antiga e na Roma Antiga. E quando se vê a iconografia e se conta um bocadinho da história desse período da nossa civilização, aí começa-se logo a gostar desse vinho. E desperta-se o interesse para se ir à procura de outros. Para não ser sempre o muito alcoólico, muito encorpado, com muita cor, que há um americano que diz que é o melhor. Mas faz sentido fazer esta distinção brancos para peixe e tintos para cá? Não faz sentido. Aliás, eu até tenho um amigo meu em Lisboa, um grande gastrónomo, muito mediático, que aqui há uns anos atrás fazíamos de vez em quando umas sessões para amigos para explicar os vinhos e as comidas. E várias vezes fizemos questão de fazer pratos, ele é que os fazia, de peixe, que só iam bem com vinho tinto, e pratos de carne, que só iam bem com vinho branco. E para que não houvesse dúvidas, cada prato desses era provado com branco e com tinto. E depois as pessoas iam dizer o que é que gostavam mais. Não era unânime, porque nunca há unanimidade quando há um grupo muito grande, mas a grande maioria estava sempre de acordo. Fazíamos pratos de peixe para tinto e as pessoas achavam que o tinto ia melhor. E vice-versa com o branco para a carne. E a Madeira tem condições para produzir bons vinhos de mesa? Fantástico, já deu provas, está tudo escrito na história. E eu aí gostava de sensibilizar os madeirenses para este pequeno detalhe. Antes de haver aguardente, não havia vinhos licorosos. E já havia vinho na Madeira há vários séculos, porque basicamente a aguardente começa-se a banalizar no século XVIII. Século XVII, praticamente, já havia, mas não era deitado aos vinhos em quantidade suficiente para fazer vinhos licorosos. Só que nessa altura, já o vinho da Madeira tinha conquistado a Europa. Já havia vinhos fantásticos. Que vinhos eram? Olhe, eu vi um livro que foi editado no século XX, as Bolton Letters, de um inglês que viveu aqui, William Bolton, que viveu aqui no Funchal, acho que no século XVII, finais do século XVI, século XVII, que falava no Madeira Burgundy. E também se falava no Madeira Champagne, numa altura em que ainda não havia champanhe com piquinhos, mas o vinho da região de Champagne já era famoso em Londres, que era um vinho palhete, de Pinot Noir, com muita acidez e que era muito agradável. A Madeira tinha esses vinhos antes de haver os licorosos. E tão bons que em Londres puseram-lhe o nome de Madeira Champagne ou Madeira Burgundy, Borgonha.
Eu acho que era preciso revitalizar esses vinhos, exatamente num processo análogo ao que teve o vinho do Porto. E que castas é que estão por trás desses vinhos? Todas. Quando são brancos, os quatro mosqueteiros, como eu lhe costumo chamar. Malvasia, Cercial, Verdelho e Boal. Quando são palhetes, nunca esquecer que a Madeira tinto praticamente não fazia. Na Renascença... Há alguma explicação para isso? Sim. O tinto não era bebida de pessoas. O tinto, na altura, chamava-se tinta. Era para tingir o branco, para dar o clarete. E isso era em toda a Europa da cristandade. Hoje há muitas pessoas que se interrogam. Porquê é que os ingleses chamavam claret ao vinho de Bordeaux, que é um vinho opaco à luz? É porque ele era clarete até ao final do século XIX. Porque era o sangue de Cristo. E o sangue não tem a cor do tinto, tem a cor do clarete, do palhete. Daí que havia uma conotação fortíssima religiosa em que todas as pessoas na Europa da cristandade bebiam o vinho que era o sangue de Cristo. E era o clarete. E, portanto, aqui também se fazia clarete. Aliás, os primeiros povoadores apenas fizeram aqui aquilo que faziam na terra deles, no continente. Há quem diga que a Madeira é mais propícia ou tem mais capacidade para produzir o branco devido ao terreno e ao clima do que o vinho propriamente, o vinho tinto. Concorda? Eu tenho a certeza absoluta. Aliás... Devíamos apostar mais nos brancos, é isso? Eu acho que até é uma heresia fazer tintos. Porque quando se fazem brancos ou claretes aqui, faz a um padrão que é quase ao máximo nível em termos globais. Quando se faz tinto, até pode sair um tinto bom, mas é sempre um padrão básico, porque o clima aqui não é propício a fazer os grandes tintos. É muito úmido, tem poucas amplitudes térmicas, as terras são bastante férteis e, portanto, não é possível fazer grandes tintos. Agora, brancos são dos melhores do mundo. Basta arregaçar as mangas e começar a fazê-los. Falamos agora um pouco dos vinhos portugueses. De um modo geral, temos bons vinhos? Temos. Temos bons vinhos. Não gosto de me deslumbrar, porque há muitos anos que me habituei a não ser nacionalista em termos de vinhos. Eu distingo aqueles que bebo e que gosto e aqueles que não quero beber porque não gosto. Há vinhos bons em todo o mundo. Todo o mundo. Como é que pode um leigo na matéria escolher um bom vinho? Quer dizer, um bom vinho é sempre um conceito muito subjetivo. Se quer mesmo um bom vinho, na verdadeira acessão do termo, a primeira coisa que tem que fazer é preocupar-se em aprender um bocadinho e ganhar sentido crítico. E quando ganha sentido crítico, então aí começa a ir por um determinado caminho. Eu costumo dizer, aliás, parafraseando um professor de Sociologia de uma universidade italiana, que dizia: quando o vinho não tem defeito, é um produto nobre por natureza. E, portanto, nós, como consumidores, o grande desafio que temos pela frente é encontrar o momento em que esse vinho é melhor que qualquer outro. Eu costumo até dar um exemplo sobre dois dos mais mediáticos vinhos portugueses e que todos os portugueses já ouviram falar. Feitos pelos mesmos enólogos, com uvas da mesma região, na mesma empresa. O Mateus Rosé de um lado e o Barca Velha do outro. Ainda por cima, dois dos mais conhecidos vinhos, além fronteiras, portugueses. Qual é que é melhor? E eu costumo dizer com a maior das naturalidades. Os dois. Um para umas coisas, outro para outras. Eu, se estiver numa
tórrida tarde de agosto, à beira-mar, em que me apetece uma bebida fresca, eu peço um Barcavelha, se o puder pedir. Não, seria um absurdo. Eu quero é um Mateu Rosé fresco e agradável. Agora, se estiver numa noite de inverno com um excelente cabrito a sair do forno, não vou pedir um Mateu Rosé, vou pedir um Barcavelha. Portanto, o grande desafio do consumidor é escolher o momento para cada vinho que possa ter à frente. O senhor é um dos rostos do projeto SWAP, Secret Wines of Portugal. O que é este projeto? Olha, esse projeto é um projeto que eu acarinho muito. Chama-se, tem um acrónimo em inglês por uma razão muito simples. A crise é tão asfixiante no continente que é difícil vender os vinhos ao preço justo e, portanto, a intenção é vendê-los fora do país. Agora, chama-se Secret por más razões, porque são produções tão pequenas e de produtores com meios tão parcos para divulgar os seus vinhos junto ao mercado que ninguém os conhece. Portanto, são segredos. E o nosso projeto é tentar dar oportunidade às pessoas de desvendar os segredos que nós temos. E nós temos bons segredos? Temos. Felizmente, ainda temos grandes segredos que vale a pena descobrir. Principalmente porque no tempo que passa, o vinho cada vez tem menos segredos. Cada vez é mais um produto indiferenciado, uma commodity, como se costuma dizer, que está acessível na prateleira do supermercado a 1,99 ou a 2,99 ou a 2,49. Quer dizer, o que conta é o preço. E eu acho que o vinho não pode ser só selecionado pelo preço. Tem que ser selecionado pela atitude do produtor, pela região, pelo projeto, pelo conceito e se calhar também pelo preço. Mas o preço não pode ser o único fator. E essa informação não podia ver no rótulo, por exemplo, essa informação que está aqui a tentar transparecer ou passar neste projeto? Eu podia lhe responder de muitas maneiras, mas hoje escrevem-se tantas coisas nos contrarrótulos que já ninguém leva a sério o que é escrito nos contrarrótulos. Portanto, mesmo que fosse escrito no contrarrótulo com toda a convicção e com toda a verdade, poucas pessoas iriam. Há vinhos da Madeira também neste projeto? Já há um e eu espero que venha a haver mais. Porque eu tenho quase a certeza que a Madeira tem um potencial enorme para ter muitos vinhos Secret para muita gente por esse mundo descobrir. Qual é esse vinho e qual é a razão de ter sido inserido neste projeto? Ora bem, o vinho é um vinho de verdelho de mesa atual, que é feito aqui por um produtor local, penso que na zona, na encosta norte da ilha, especialmente vocacionada para brancos à boa moda europeia, e que já é uma boa referência. E penso que com o treino ainda poderá apurar-se mais. Por outro lado, é o tal reviver dos bons velhos tempos em que ainda não havia vinhos licorosos e mostrar ao mundo que a Madeira não é só famosa pelos atuais vinhos licorosos que produz, mas já era pelos outros que qualquer dia hão de estar aí em cima da mesa. Professor Virgílio Loureiro, vamos ficar à espera de novos segredos, também aqui da Madeira. Nós colocamos desta forma um ponto final neste programa em entrevista. Assim especial, desejo uma boa noite e um bom fim de semana.